Rotary Clube de Londrina, TCD, apresenta. Sejam bem-vindos. Guto, muito obrigado por aceitar o convite. Você está com a palavra e assim que você terminar, será aberto para perguntas. A palavra está com você, Guto, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer assim imenso estar presente, uma gratidão muito grande ao presidente Celso Antônio, a intermediação da nossa querida doutora Sandra Marque e todos os amigos presentes nessa reunião. Eu sou um homem de cabelo preto ainda, idoso, cavanhaque branco, óculos preto, com lentes transparentes. Estou vestindo um blazer, um terno mesmo, né, porque tem colete, então uma coisa bem antiga de colete, gravata preta e camisa branca. No fundo tem um quadro expressionista que tem um vaso, não aparece bem as flores, mas tem flores vermelhas, tem um pêssego na mesa, natureza morta, né? Tem um pêssego vermelho e laranja na mesa e uma taça azul. E quero dizer que é uma honra imensa estar participando desse bate-papo, dessa conversa, que eu espero que a gente possa trocar muita experiência, porque todos aqui são pessoas de histórias brilhantes, por estarmos todos empenhados na retomada da melhor forma possível do nosso mundo, do nosso universo, especialmente o universo da pessoa com deficiência, que nos diz respeito. Então, eu estou muito feliz de estar podendo trocar um pouco do que eu trouxe essa época toda e poder juntar pessoas brilhantes que têm nos acompanhado, que têm nos dado crédito, têm validado a nossa caminhada. Então, há mais de um ano já que a doutora Sandra Marque é uma das que, primeiramente, o primeiro contato fizemos para esse projeto. Então, é um projeto bastante ousado e eu estou muito feliz de estar presente, presidente. Guto, você pode iniciar a sua palestra. A palavra está com você, por favor. Pois não. Eu vou fazer uma apresentação de um projeto, de uma utopia possível, que foi o que nós acreditamos em 1º de janeiro de 2021, depois de passar 6 meses da primeira etapa da pandemia de uma forma bastante, não apenas enclausurada, mas, sobretudo, depressiva. Então, foi um momento de muita reflexão, muito medo, inclusive, não é? Porque éramos e somos do grupo de risco. Eu tenho um filho de 23 anos autista, tenho mais 3 filhos, já todos casados, eu tenho netos, são brilhantes e de altas habilidades, estão pelo mundo, como todos os filhos que têm altas habilidades estão. E o Pedro, que tem autismo, ele será para mim e estará conosco para o resto da vida, a vida toda. Então, são coisas que a gente aceita de uma forma muito carinhosa e amorosa e divertida, inclusive, que é o fato, por exemplo, de eu ter um filho que será autista para o resto da vida, será meu para o resto da vida, assim como eu serei idoso para o resto da vida. Isso apazigua. Quando a gente não tem saída, 90% dos problemas estão postos e, de certa forma, já encaminhados, porque você acaba tendo uma solução. Eu sou um estudioso profundo e curioso da neurociência, do cérebro, de todas as mazelas do cérebro humano, que é o maior acontecimento de complexidade que existe no universo, é o cérebro humano. Agora, que dirá o cérebro humano com transtorno?
um cérebro humano com transtorno intelectual é um cérebro poderosíssimo, de uma potência inimaginável, porque você começa a entender, tentar entender, e nunca vai conseguir se sentir seguro. Então, a partir do momento que acontece a deficiência na vida de uma pessoa, todo o entorno dela, a neurociência comprova isso, todo o entorno dela acaba tendo um avanço de inteligência natural e necessário, sobretudo. Necessário, sobretudo, por conta da própria sobrevivência com aquela criatura que está trazendo uma nova lógica para aquela convivência. E essa lógica dessa convivência, ela é absolutamente inesperada. Ninguém se prepara para a deficiência. Depois que ela acontece, depois que ela surge, depois que ela acontece na vida de uma família, a adaptação maior ou menor se dá na medida da capacidade de afetividade que essa família tenha, de amorosidade, de acolhimento, de empatia. Essa família, ela toda vai ter que aceitar que aquele centro nervoso será a pessoa com deficiência. Isso é questionável para a maioria das pessoas que não conhecem o nosso universo, porém, quando isso ficar mais claro para a sociedade, tudo vai se transformar de uma forma muito mais positiva, porque a sociedade tenta enquadrar e educar a pessoa com deficiência, especialmente a intelectual, tenta trazer para o mundo que é o padrão. E esse é o maior erro e a maior violência que acontece com a pessoa com deficiência, porque ela não vai conseguir atingir um nível de excelência que é esperado dela. E ela tem muita competência, só que essa competência ela não está a olhos vistos de uma forma completamente clara e sem... A dificuldade é uma pedra bruta que tem que ser descoberta, polida e trabalhada. E é um trabalho que não é linear e não é progressivo. Existe na deficiência muitos e muitos e muitos, não só tropeços, tombos, como retrocessos. Então, a frustração de quem trabalha nesse meio como educador, como assistente de saúde, como pessoa ligada a esse universo, dando esse suporte a esse grupo de pessoas, se frustra muito consigo próprio. Então, é um trabalho muito maior consigo próprio, quando nós estamos no universo da deficiência, do que propriamente com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela já está e vai se instalando de uma forma muito regular no seu mundo particular. Ela vai conhecendo as suas limitações de uma forma muito óbvia, porque ela convive com aquilo. As pessoas de fora, não. Mesmo a família. Então, as famílias vão diminuindo, as famílias diminuem de tamanho, as pessoas vão se afastando. Isso são protocolos. Então, isso tudo, essa vivência, essa realidade que nos permeia, não é? E todo mundo que vive nesse universo da pessoa com deficiência conhece esses detalhes nos seus mais profundos detalhes de sofrimento e de angústia. Porém, também conhece todos os seus movimentos de grandiosidade que há. Então, isso tudo são coisas que a gente vai elaborando, vai construindo e vai tendo a sua autoestima fortalecida. Então, são aspectos protocolares, né, que eu, como
curioso, como pesquisador, como pai de 3 filhos que foram para o mundo, brilhantes que são, e eu conheci essa realidade de ter filhos que você dá qualquer tipo de estímulo, ele faz desse estímulo um país, ele faz esse estímulo um universo, e ele faz disso o grande empuxo, o grande combustível da vida dele, e vai. Né? Então, se diz que os filhos são para o mundo, e realmente são para o mundo. A gente, se não atrapalhar, os filhos irão para o mundo de uma forma muito positiva. Os filhos com deficiência, esses a gente vai ter que parar, refletir e saber que dali para frente ter muito claro que a nossa vida dali para frente será outra. Dali para frente você vai trabalhar o seu dia a dia para procurar entender, para procurar dar conforto e procurar acolher. Só que quando você percebe, quem mais precisa desse conforto, desse acolhimento, desse colo, é você mesmo. Isso é um fator que fica muito claro com as mães. Então, o nosso trabalho ele é muito voltado, sobretudo, para o fortalecimento das mães. As mães são, nesse contexto, no contexto do mundo, mas no contexto especialmente da deficiência, as mães têm um papel preponderante, absolutamente fundamental. Fundamental. As mães atípicas, como se falam, né? A gente trabalha muito as terminologias, a gente trabalha muito o frescor das terminologias também, né? A gente procura o tempo inteiro, no ativismo, tá questionando todos os termos, todas as terminologias, porque todos eles não condizem claramente, fielmente ao que ele quer dizer. Geralmente neologismos, geralmente os eufemismos, geralmente as metáforas, elas tentam mascarar o que realmente aquilo significa, e mascarar muitas vezes de forma muito mal intencionada. Então, a gente foge, pelo menos as pessoas estudiosas, pesquisadoras que veem como estudo profundo disso, do nosso universo, as pessoas elas querem cada vez mais evoluir. Então, as terminologias elas vão também evoluindo. Então, todos os termos antigos que eram preconceituosos na sua raiz já foram caindo por terra. Isso é saudável, é positivo. E outros termos ainda vão precisar serem trabalhados. O próprio termo deficiência é um termo que se questiona, não é? Todos os termos que nos cercam, nenhum deles será para sempre. Nenhum deles. Todos eles vão ser transformados, aperfeiçoados, vão evoluir no sentido da discussão honesta, da discussão sincera, porque outra coisa que acontece com as famílias, além de se tornarem mais inteligentes, elas também se tornam muito mais... elas têm um inconformismo construtivo. Antigamente, eu tinha uma revolta resignada, digamos assim, quando eu era mais jovem, quando eu era mais revoltado com as coisas que eu não concordava, né? Eu sempre fui uma pessoa fora do padrão desde a infância, a minha vida toda, e aí quando eu me deparei com a deficiência dentro de casa, a começar da minha mãe, que se tornou cadeirante por causa de um AVC, e assim permaneceu por 12 anos, uma mulher brilhante, que era assim o esteio da família em termos de cuidar de todos. Quando ela se tornou cadeirante, ela foi se tornando desimportante, ela foi se tornando o que toda pessoa com deficiência acaba sofrendo, o pressuposto da inadequação. Todo mundo olha para uma pessoa com deficiência e já tem um rebaixamento na sua
no seu conceito, na sua avaliação. Isso é natural do ser humano, não é? Mas quando acontece isso, de você conviver ali no dia a dia, você começa a encontrar mecanismos de sobrevivência mental, emocional, psíquica, porque você precisa cuidar daquela pessoa para que ela sofra o mínimo possível. É impossível você conseguir tirar o sofrimento dela. Então, eu vi a minha mãe, aquela mulher brilhante que queria ser uma pessoa importante no mundo, ela fez tudo pelos netos, ela fez tudo para o marido, para o filho, para todos, e, no entanto, quando ela se tornou cadeirante, quando mais ela precisava, as pessoas foram se afastando cada vez mais, e ela foi se tornando cada vez mais solitária, e por ser uma pessoa otimista, ela nunca perdeu o humor, o otimismo, mas eu via ela sofrendo profundamente porque o ambiente era desfavorável, aquele ambiente machista de 24 anos atrás, é um ambiente todo construído em cima do paternalismo, onde a mulher ela tinha e tem, né, ainda um papel secundário, e isso era muito cruel. Eu assisti isso a vida toda, só que era instituído de certa forma. Hoje em dia eu reconheço e vejo assim o quanto aquilo se torna fatal emocionalmente para a autoimagem, para a autoestima e para a sua própria preservação emocional, não é? É muito perverso esse tipo de cultura e somos todos vítimas dele. Então, eu também entendi com o tempo a revolta resignada que eu tinha, ou a resignação revoltada que eu tinha anteriormente, passou a ser uma indignação construtiva. Hoje em dia, eu continuo indignado o tempo inteiro, mas eu continuo também, agora, mais do que nunca, construindo, porque eu sei o que eu fizer para os meus amigos queridos, para os meus alunos queridos e para os meus filhos queridos, eu sei que eu estou fazendo para a humanidade, porque eles representam, eles são pessoas que vão absorver, sentir esse ambiente que eu quero construir. Não é? Essa conversa que nós temos agora é um nível de argumentação. Então, isso é muito saudável, porque eu não estou certo o tempo inteiro. Eu aprendo muito mais com os meus alunos do que eles comigo, porque eu tenho 30 professores ali na minha frente. Isso é muito saudável, não é? Então, quando eu sou contra-argumentado, eu reconheço, respeito e aprendo. E ali eu levo adiante aquele aprendizado, aquele conhecimento, aquela curiosidade que me fez tornar uma pessoa cada vez mais interessada no ser humano. Eu tenho uma paixão grandiosa pelo ser humano, uma curiosidade profunda pelo ser humano, e o cérebro humano, por ser o complexo maior, a complexidade maior que a gente convive, isso daí para mim me encanta eu conversar com pessoas como o Caio, por exemplo. É fascinante você sentir como raciocina um cérebro que você vai descobrindo aos poucos a sua lógica. Então, isso tudo é apaixonante. Dentro desse contexto do sofrimento do começo da pandemia, 2021, 2020, onde tínhamos, meu filho e eu, o Pedro, toda uma agenda já preparada para 2020, de palestras e de cursos, e já tínhamos tudo preparado para nos lançarmos. Nós vínhamos nos preparando desde 2015, né, participando de congressos, estudando profundamente, e eu tive uma preocupação profunda de criar o Pedro, o autista, o autismo dele, dentro do que ele conseguisse evoluir, ele evoluiria o máximo possível graças ao contexto da amorosidade. Ele nasceu muito prejudicado, ele não enxergava, ele não ouvia, ele não tinha tônus, ele era bem comprometido, não se sabia se ele ia andar, se ele ia falar, se ia... enfim. Mas para mim não importava, inclusive o nome do que ele carregava.
o rótulo que ele carregava, porque ele só foi diagnosticado com laudo aos 12 anos. Então, do 0 aos 12 anos, foi uma peregrinação absolutamente sofrida, perversa, muito cruel para a família. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é para que o diagnóstico, o laudo, venha o mais breve possível. Não pode passar de um ano e meio, seja qual for a deficiência. A família não merece passar por esse calvário, por esse martírio, que é você não saber o nome do que o seu filho tem. Não pelo nome, porque você está sabendo que ele tem comprometimento. Você quer saber, você quer ter direitos. Você quer que seja claro o nome do que ele carrega, para você ter direitos, inclusive, de buscar literatura, de ter apoio educacional, de ter apoios, de ter direitos mesmo, né? E eu e a minha mulher, até os 12 anos do Pedro, não tivemos nenhum tipo de direitos nesse sentido, nem sequer de escola adaptada, de estudo, ou de ter uma professora, uma pessoa auxiliar que fizesse esse trabalho. Enfim, então, os 12 anos foram 12 anos, literalmente, de tortura, tortuosos, porque a minha mãe, até os 12 anos também, ela é cadeirante, depois ela morreu, então ela viveu 12 anos cadeirante. Então eu tinha a minha mãe cadeirante, eu tinha o Pedro autista, eu tinha meu pai alcoólatra. Essa é a pior das deficiências do ser humano, é a pior das doenças do ser humano, é a pior coisa que uma família pode carregar, ter no seu, é a pior, porque as outras todas você convive de uma forma lógica, você sabe os limites e as dificuldades de lidar com aquelas dificuldades da própria deficiência. Então, você estuda, você lida com muito amor, você tem um resultado, né? O que eu tinha com o Pedro, eu falava, ele pode não andar, ele pode não falar, mas ele vai ser feliz. O que ele fizer, o máximo que ele fizer, o máximo que ele conseguir, dentro da amorosidade que a gente puder dar, ele vai ser feliz. E realmente ele se tornou um adulto feliz, ele é muito feliz hoje. Mas o alcoolismo não. O alcoolismo é algo absolutamente nocivo e terrivelmente destrutivo, por menor que seja. Meu pai não era um alcoólatra inveterado, ele era uma pessoa boa, ele foi uma pessoa que teve ele era um bom caráter, ele tinha uma amorosidade ele tinha a sua fobia social. Então ele foi eu não tive o modelo homem para mim. O meu modelo foi a minha mãe, as mulheres, e as mulheres pelo resto da vida. O homem perdeu a força na minha vida aos 5 anos. Aos 5 anos de idade, quando eu vi meu pai a primeira vez bêbado, ali o homem adulto deixou de existir para mim como modelo, porque foi um buraco emocional que eu tive a vida toda. E isso daí permeou, norteou e determinou muitas coisas na minha vida, muito sofrimento, inclusive, de buscas absolutamente inimagináveis. Eu tive assim uma vida altamente de muita emoção mesmo, né? E eu fui salvo, ironicamente, ou pelo destino, né? Eu fui salvo pela minha mulher atual, que eu estou com 27 anos juntos, pela minha mãe, que se tornou cadeirante, e pelo Pedro. A partir dessa consciência, né, a minha mulher, depois que a minha mãe morreu, ela me ajudou a cuidar da minha mãe, precariamente, porque a gente sempre fica devendo, né? Mas depois ela desenvolveu um câncer por 5 anos. Então, esses últimos 24 anos da minha vida foram permeados diariamente pela deficiência, pela saúde. Então, tudo que eu sabia como curioso até então, a minha vida toda foi ligada à academia, à curiosidade científica, isso extrapolou
a um tamanho inimaginável depois que eu comecei a conviver com a deficiência, porque ali você começa a ter realmente motivo, produto e foco de estudo. É infindável o que você pode estudar relativamente à deficiência. E eu nunca pensei em cair na cilada de pegar uma deficiência como uma bandeira, como o autismo, por exemplo. O autismo, para mim, era inatingível. Ele hoje me ensinou 80% do que eu sei hoje em dia, a mais do que eu estudava sobre o cérebro humano, o autismo me ajudou a construir. Por quê? Porque o autismo é absolutamente único em cada indivíduo. Ele é absolutamente intransferível. Então, meu filho autista de grau 1, ele não é em nada parecido, muitas vezes, com outro aluno que eu tenho, autista de grau 1. São dois seres completamente alienígenas. Oi, alguém quer falar? Fica à vontade, viu? A gente vai conversando, porque eu vou falar 2 horas seguidas aqui. Então, essa trajetória é que me fez criar esse projeto. O projeto da primeira escola do pensamento fora do padrão foi uma construção de pelo menos 20 anos pensados diariamente, porque eu não queria cair em algumas ciladas. Por exemplo, trabalhar com uma criança menor de idade para fazer dela uma bandeira. Eu não queria pegar o Pedro como autista e falar, o meu filho é autista, vamos à luta. Não, eu pensei e produzi toda uma sequência lógica de planejamento estruturado, escalável, para que, quando ele tivesse com 16 anos, nós fôssemos, eu e ele, fazer uma preparação muito aprofundada, responsável e completamente dedicada a entender as deficiências todas que nós pudéssemos. São 6.000 síndromes catalogadas, fora as que não são catalogadas, ou seja, a gente vai passar o resto da vida tentando conhecer e não vai chegar nem na metade. Isso é fantástico, é maravilhoso, a gente vai conseguir e vai viver tentando, vai morrer tentando, isso é muito saudável. Não é? Então, meu tempo útil de vida, 10, 15 anos, vai ser extremamente dedicado a produzir profundamente o que eu vou deixar de herança para os meus filhos, especialmente para o Pedro, de material, de conteúdo, de pesquisa, de estudo, de consistência científica. Então, esse projeto foi pensado e com 16 anos fomos fazer. Eu venho do teatro desde a adolescência, então eu vim do humor, inclusive, eu vim da música, 50 anos como músico profissional, trabalhando como operário da música. Eu vim da academia, fazendo cursos multidisciplinares o tempo todo. Quando eu tive o Pedro autista, então, aí eu falei, puxa, agora sim que eu vou estudar tudo que eu puder, tudo. Então, a minha paixão pela multidisciplinaridade ficou assim às raias do inimaginável depois que o Pedro nasceu, porque ali, quando eu fui percebendo todo o universo que ele carregava, aquilo é uma riqueza infinita. Então, não existe, tanto é que o autismo ele não pode ser diagnosticado por um único especialista jamais, não é? Só uma junta de especialistas vai conseguir atestar com segurança o autismo. Assim mesmo, sempre é duvidoso o nível, não é, do que se consegue no diagnóstico, porque é um atestado para o resto da vida. Os médicos têm muito medo, tinham, especialmente com o Pedro, né, ou na época, de dar um diagnóstico e uma sentença. Então, eles não
falavam, não, vamos deixar ele amadurecer, vamos deixar chegar, ele vai conseguir falar, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir se alfabetizar. Realmente, ele foi defasando as fases, mas foi conseguindo. Isso tudo junto, mais a pandemia, aí sim eu falei, agora eu vou fazer o projeto da minha vida, né? Porque eu tinha feito uma programação toda certinha com o Pedro. Falei, com 16 anos nós vamos fazer um trabalho altamente dedicado, científico, de estudo. Oi. Daí só se programa, faz uma gentileza para a gente não extrapolar em função da programação. Aqui, inclusive, tem o Nelson, que é do Corujão, e eles têm outras reuniões. Eu gostaria que você se programasse e conseguisse entregar até 20 horas, pode ser? Pode ser, claro, claro. Desculpa te até as interromper. 21, até as 20 horas. Até as 21. Até 20 horas você... Não, até 20 horas mesmo. 21, perdão, esquece. 21. Não, 21 horas. Perdão, eu estou olhando para o negócio e a cabeça está longe, mas até as 21 horas, começa às 20 horas. Eu tinha uma outra reunião que começava às 19, aí isso começa a misturar, esse negócio de barba branca, isso começa a misturar na cabeça também. Até às 21 horas. Desculpa, por favor. Obrigado. Imagina, eu quero falar assim mais 10 minutos, aí a gente abre para uma conversa que é muito mais saudável, né? A gente vai ter muito mais retorno. Então, na verdade, essa ideia... pode-se ouvir você por muitas horas. Por favor. Aí, a relação de valores aí eu acho fantástico. Para mim, principalmente, está sendo importante, porque eu estou presidente por 4 gestões seguidas. E quem já foi presidente de Rotary sabe que uma é pesada. Tá? 4, ela é prazerosa, é uma honrosa, mas tem hora que você precisa ouvir palavras de estímulo. E as tuas palavras, para mim, pessoalmente, estão sendo de estímulo, e isso é fantástico. Que maravilha! Então, já ganhei o dia, já a noite, o mês todo aqui com a nossa caminhada, porque é profundamente isso, é exatamente isso que a gente busca, é trabalhar a autoestima, especialmente da pessoa que sente a sua desimportância social. E isso faz parte, permeia, são algumas coisas, alguns protocolos, né? Eu sempre fui trabalhando com protocolos, porque os protocolos me facilitam mudar, evoluir rapidamente com outros protocolos, quando ele fica defasado. Então, eu não fico refém de criar uma coisa engessada. Então, para mim, só protocolos que podem durar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês ou mais, mas eles vão me dando suporte de consistência teórica, digamos assim, para eu poder agir com mais liberdades e buscar os resultados e também, ao mesmo tempo, mudar de rumo rapidamente. Então, isso é muito saudável, a tecnologia tem ajudado muito nisso. Então, o Pedro e eu fomos para nos aperfeiçoar na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo, o antigo Memorial da Inclusão, que se tornou o Museu da Inclusão hoje, e fomos lá conviver com as pessoas ativistas de 10 anos que eles estavam construindo aquele projeto dentro da deficiência ativa, da pessoa dedicada, estudiosa, produtiva e produtora. Ali, nós conhecemos pessoas ali espetaculares, brilhantes, e são pessoas que nos nortearam a nossa vida dali então, porque ali fomos convidados para congressos, para palestras, cursos, enfim, e nos aproximamos da ONU, inclusive, através da indicação deles. São pessoas altamente que nos foram guias e motivadoras do nosso aprendizado. E nós éramos os únicos, os primeiros intelectuais que estavam chegando, com deficiência intelectual, né? O Pedro, não havia ainda o trabalho com autismo no Memorial da Inclusão. Eram mais cadeirantes, eram mais pessoas
PCs, tinham várias múltiplas deficiências, doenças raras, enfim, mas o autismo em si não era ainda contemplado em 2015 isso. Em 2015 teve a agenda da ONU também, com 193 países fazendo aquele, preparando aquela agenda 2030, isso tudo a gente participou de dentro, né? Como signatários também, a gente foi conhecendo isso tudo de dentro de uma forma muito favorável. E o Pedro, para minha grande alegria, ele gosta e ele se tornou muito amoroso a tudo que diz respeito ao nosso universo. Então, ele é muito empático, ele se tornou um professor, ele se tornou um grande monitor, né? Uma pessoa que é muito querida dos alunos nossos. Eu dei aula em vários institutos de multideficiências, eu dei aula na faculdade para pessoas com deficiência adultos, eu dei aula para jovens aprendizes e dei aula para multideficiências também no Instituto. Então, isso tudo ajudou muito, e o Pedro sempre comigo, como professor assistente e tal. Então, foi esse o projeto que a gente tinha programado. Em 2020, a gente ia para o mundo, já tinha programado, tinha viagens internacionais já agendadas e tal, e a pandemia nos derrubou. Então, esse um ano de preparação desse projeto utópico, eu queria fazer o maior projeto que eu pudesse fazer na vida, com as melhores pessoas que eu tivesse conhecido na vida, as mentes mais brilhantes que eu tivesse tido na vida, porque a pandemia deixou tudo em escombros. A pandemia fez tudo do ruim, inclusive a instituição familiar. Então eu falei, bom, agora é hora de eu construir, ou reconstruir, ou partir para uma década da reabilitação, com uma utopia na cabeça, com o que eu acho o ideal. Eu nunca tive o professor ideal, eu nunca estudei na escola ideal, eu nunca fui a pessoa, o pai ideal, eu nunca fui o filho ideal, eu nunca fui nada disso. Eu era um ser humano comum. Eu falei, não, agora eu vou ser tudo o que eu sonhei de ideal. O melhor pai, o melhor filho, o melhor ser humano, o cara que vai querer tudo que fizer que seja o melhor do mundo, ou seja, eu vou passar o resto da minha vida útil tentando, e o resto da minha vida inútil, que vai ser um pouco mais, descansando. Foi uma programação muito clara que eu fiz com o Pedro. Então, nós nos divertimos muito, porque a gente foi quebrando todos os tabus que existem dentro da deficiência. E qual é o pior de todos? Qual é o pior de todos dramas, tabus do ser humano na deficiência? Especialmente as intelectuais, especialmente as limitantes. Qual é? É a morte dos pais. A morte dos pais é o maior fantasma, o maior monstro que existe em qualquer cabeça da pessoa com deficiência e dos pais, sobretudo. Então, o tabu sexual, o tabu de relações de trabalho, tudo isso a gente foi quebrando até chegar nesse da morte também, e aí o nosso pacto, o bem-humorado, né, foi feito. Nós conversamos hoje em dia, eu, o Pedro e nossos alunos, sobre todos os assuntos de uma forma amorosa, afetiva, divertida, sem deixar de ser emocionante também. Todas as palestras, as pessoas se emocionam de ver o Pedro amando, tendo um amor universal pelas pessoas, apesar de nunca ter tido um amigo na vida. Ele teve 2 amigos que se afastaram, porque se afastam, eles não têm o código. Ele teve namoradinhas assim dentro de grupos de pessoas também com deficiência e tal, mas também ele próprio não conseguia levar adiante, ou seja, é uma pessoa que as pessoas olham e falam, puxa, nem parece que tem, nem parece autista, né? E essa é uma das coisas mais cruéis também que a família ouve e tal. Enfim, são protocolos que a gente vai criando e todo mundo conhece, e aqui a gente vai aperfeiçoando esses protocolos para poder transferir para os nossos alunos, para que eles vivam melhor. Então, a primeira escola do pensamento fora do padrão, ela teve uma ideia utópica de ser a coisa mais perfeita que eu pudesse criar no mundo, porque eu teria comigo as mentes mais brilhantes que eu conheci na vida, desde a infância.
Então, eu fui buscar os meus amigos de infância e os trouxe para perto de mim, e hoje eles são, todos eles, com reputação social, pública, e eles vieram. Então, 90% que eu convidei veio participar. Então, de saída, eu já formei um grupo de 50, 100, e o grupo foi crescendo, né? A doutora Sandra Marque foi uma das primeiras que veio no início do projeto também. E esse projeto foi se ampliando, e a ideia é que ele atendesse de 0 a 100 anos a pessoa fora do padrão. E a pessoa fora do padrão, qual é? Qual é a definição de fora do padrão? É a pessoa que se autodeclara fora do padrão. Por algum motivo, por algum momento, ela tem o espaço na nossa escola de desenvolvimento, de crescimento, de construção, que estamos construindo essa escola em 10 anos. A proposta é que ela tenha começo e fim. Ela começou dia 1º de janeiro de 2021, ela teve uma pré-inauguração em 20 de fevereiro de 2021, e vai ter agora uma inauguração no fim do mês dentro da Mobility Show, do Pacaembu, e vai até 20 de fevereiro de 2032, quando nós vamos entregar para a ONU um relatório detalhado desses 10 anos da década da reabilitação, que a gente está chamando, esses 10 anos de todos esses pesquisadores que nós conseguimos juntar, todos eles vão dar a sua contribuição, a gente vai juntar tudo isso num grande pacote e vamos entregar como uma contribuição nossa para o conhecimento mundial em código aberto, em domínio público, enfim, vamos fazer a nossa contribuição do que nós vivemos, do que nós construímos sobre a deficiência, o que nós sabemos, o que saberemos nos próximos 10 anos. Essa, basicamente, é a proposta. E aí tinha a primeira escola do pensamento fora do padrão, é de 0 a 18 anos. Ou seja, a gente pensou que ela vai contemplar o ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 18. Né? A ONU tinha criado 17, então nós estamos propondo fazer mais 3, na verdade, todos direcionados à deficiência. Então, o 18 vai ser a primeira escola do pensamento fora do padrão de 0 a 18 anos, familiares, inclusive, universo e profissionais, o adulto ir até o envelhecimento, ou seja, toda a idade que mais a pessoa se torna invisível, vai ter o NESA, que é o Núcleo de Ensino Superior Adaptado, que é um ensino superior no sentido mais elevado da palavra, e não apenas protocolarmente na ementa curricular, sim no espírito elevado do que é um ensino superior, dedicado mesmo. Então, o NESA vai contemplar todo esse restante de pessoas fora do padrão. E o Instituto Ensino por Outro Caminho, ele vai ser o que vai entabular tudo isso, vai juntar toda a pesquisa, vai mensurar, vai medir, vai criar dados e vai oferecer todos os resultados científicos que a gente vai conhecer, distribuir e armazenar de todo esse contexto. Então, basicamente, a ideia é essa. E as pessoas que vieram desde o início estão acompanhando esse progresso, que é um processo mesmo. Hoje em dia, nós já temos o nosso grupo de líderes mundiais, que tem mais de 150 integrantes. A gente tem o nosso grupo de mulheres fortes, que é dedicado às mães, sobretudo, atípicas, pessoas com deficiências, mulheres que são ativistas, simpatizantes de toda a necessidade que o elemento humano feminino precisa contemplar e se colocar na sociedade, e se colocará cada vez mais. Então, tem o nosso Mulheres Fortes e tem o nosso conselho de notáveis, que a gente pega pessoas com mais de 60 anos, que a gente confia, admira, para serem os nossos grandes consultores mesmo, né? Então, tudo isso passa e passará pelo crivo, pela validação de muita gente. Então, não é um projeto personalista, é um projeto para a gente deixar
para as pessoas construírem juntos e construírem juntos para si, para o seu núcleo e para a sua liderança. Essa é a proposta. A primeira pessoa que a gente trouxe, né, que conheceu o projeto, e a internet, a tecnologia ajudou muito, porque começaram a aparecer pessoas que se identificavam com o tema da educação adaptada, né? Então, nas nossas palestras, sempre surgiam pessoas, alunos, especialmente de pedagogia, que depois se inspiravam em estudarem e se aprofundarem nesse tema da educação adaptada. Nós temos aqui conosco, eu tenho uma honra muito grande de ter a Patrícia Paz conosco. A Patrícia é um exemplo, ela esteve numa palestra nossa na pós-graduação da Estácio, ela estava se formando em pedagogia. A partir da nossa palestra, ela falou que ela ia fazer mestrado em educação adaptada. Hoje ela se formou pós-graduada, né? Está pós-graduada em educação inclusiva, educação adaptada, enfim, esse nome que vai também se transformando. O Caio Henrique foi um dos que vieram também pela internet de Campo Grande, e quando eu conheci o Caio, vocês vão conhecer, quem não o conhece, ele é uma pessoa genial, sem nenhum tipo de favor, ele tem uma genialidade absoluta. Ele é formado em tecnologia, ele é um tecnólogo, formado em mídias digitais, em comunicação digital, e estamos com ele há um ano diariamente. Nós trabalhamos, a gente é muito próximo, né, Caio? E o Caio se tornou porta-voz da nossa escola. Ele é o porta-voz. E há um ano, quando ele entrou na primeira semana, né, em 2021, ele tinha muita dificuldade de falar fluentemente, digamos. E de lá para cá a gente foi fazendo um trabalho diário, juntos, e hoje em dia o Caio dá palestras assim de uma forma brilhante. Ele é pós-graduado agora, né, em tecnologia, ele escreveu e lançou o livro dele maravilhoso, ele se tornou representante contratado e representante de um programa importantíssimo lá de Campo Grande, ele está representando o governo de Campo Grande. Então, é uma honra a gente ter pessoas que a gente vai conhecendo. O Wilson é uma das pessoas mais incríveis como acadêmico que nós conhecemos também, através de uma palestra na Federal de Tecnologia, a convite da doutora Sandra, da Ellen, que faz um projeto belíssimo. Então, são pessoas incríveis, que são pessoas que estão trabalhando nos bastidores como nós. E são pessoas absolutamente imprescindíveis, e serão cada vez mais, e precisam ter o apoio da pesquisa científica que nós perdemos. Né? Como nós também, nós estamos agora na nossa fase de empreendedorismo de acessibilização. São termos que a gente vai adaptando e vai ouvindo pessoas falarem, que a gente vê que se enquadra melhor ao que a gente faz. Acessibilização se torna uma palavra mais interessante do que a acessibilidade. A acessibilização se torna o conjunto de tudo que nos diz respeito. A gente pensa em acessibilização plena, universal, horizontal, vertical. A acessibilização, ela não é para a pessoa com deficiência, ela é a empatia da relação humana. O ser humano empático, ele é acessível. Isso são coisas que a gente aprende no nosso meio, que as pessoas desconhecem, não é? As pessoas nos olham e elas nos olham com o pressuposto da inadequação. Né? O café com leite, nós somos o café com leite da sociedade. E isso, por outro lado, nos dá liberdade também de viajar nas nossas utopias e construí-las, porque se a gente está num grupo de pessoas brilhantes, a construção se dará até por osmose. Certo? Eu vendo o brilhantismo da doutora Sandra com seu projeto, né? O Carlos, que dá um suporte assim, que é imprescindível, que precisamos o tempo inteiro, né? Um suporte qualificado,
amoroso, afetivo. A gente precisa disso. A gente não pode nos atirarmos à competição. A gente vai perder. A gente não pode, nós não podemos nos atirarmos a querer derrubar, virar a mesa, né? A revolta exacerbada. Não, a gente tem que trabalhar com inteligência. Inteligência a gente consegue construir, inclusive nos nossos alunos, para que eles sejam mais felizes. Então, isso tudo são detalhes do dia a dia, do nosso dia, que eu aprendo com o Caio, que eu aprendi com o Caio todo dia. Não é? Eu dei a minha experiência para ele, o suporte que ele precisava para se sentir mais seguro, firme, e ele me deu o aprendizado humano do que é possível conseguir num cérebro humano que está num momento de transição para o seu brilhantismo pleno. Só que, estando dentro de um corpo limitante ou limitado, esse cérebro vai ter que caminhar por vertentes alternativas. E aí que está o grande fator do fora do padrão que a gente consegue descobrir nos detalhes diários da nossa vida. Então, agora, se vocês quiserem abrir assim para a gente só ampliar um pouquinho, eu agradeço, e é um prazer imenso assim poder falar um pouquinho desse mundo que é apaixonante. Wilson, você está com a mão levantada aí, você já está com o braço cansado, tanto tempo Já que está com a mão me deu levantada. cãibra já. Você tem a palavra. Vocês estão ouvindo, né? Sim. Sim. Ah, tá. Guto, primeiramente, eu mandei uma mensagem, não sei se você chegou a ver, mas eu queria te parabenizar pela tua palestra e, principalmente, é muito importante que você frise isso nas tuas palestras. Exatamente porque, dentro das minhas aulas e cursos que eu dou aqui na Unicamp ou fora, eu falo muito dessa ideia dos pais com relação aos seus filhos deficientes. A gente sabe que é uma barra, existe aquele discurso, não, tudo bem, não sei o quê, o amor incondicional. Mas, por exemplo, minha mãe, quando eu perdi a visão, numa cidade pequena, uma família bastante culturalmente, economicamente muito baixo, mas eu consegui estudar, me formei e tudo. Mas hoje em dia, dando aula, a gente sabe que o deficiente, você descreveu mesmo o teu problema. É uma luta diária, porque, enfim, o pai sente uma revolta, os pais sentem uma revolta e sofrimento. E ainda conta do sofrimento do próprio deficiente. Então, é muito importante que você realce isso, porque muita gente já conversou comigo e é muito pesada a barra. Por isso que, parabéns por ter tocado nesse assunto. É muito importante que as pessoas pensem nisso aí. Porque muito se fala em inclusão hoje, coisa assim, mas não se pensa no emocional, tanto dos pais quanto dos alunos. Obrigado, Guto. Eu que agradeço, Wilson. Você é sempre uma luz que indica com muita lucidez o que significa o nosso mundo, né? Isso é muito importante que as pessoas ouçam e não tenham nenhum tipo de ilusão sobre isso, né? Isso. Então, a gente tá muito feliz de poder contar hoje em dia com pessoas altamente brilhantes nesse sentido de conhecimento, e não tem nenhum tipo de coitadismo, né, o capacitismo que se fala. Tudo isso são termos que a gente vai transformando, não é? A gente vai transformando. A sociedade pode pensar o que quiser de nós, tudo bem, não é? Mas nós precisamos ter muita consciência do que somos, queremos e conseguiremos, não é? Exatamente, porque o nosso sofrimento também é singular, né? Como você falou do autismo, quem tem outro tipo de deficiência sabe como é que é, e a gente sabe das limitações que tem, mas só existe uma possibilidade, é lutarmos para tentar
viver o melhor possível dentro dessa sociedade que não é adaptada para nós deficientes. É como você falou, nós somos café com leite. A gente sempre é olhado com um ar de inferioridade. Mesmo que eu tenha chegado nesse nível de estudo, isso não muda muito, viu? Isso a gente nota principalmente no mercado de trabalho. Exatamente. O Caio, Wilson, o Caio está indo pelo mesmo caminho seu, assim, sabe? Ele está muito empenhado e é o que a gente incentiva demais e quer demais, porque estudar são as coisas mais fabulosas que a gente pode ter na vida. Não é, Caio? Está explicado. É isso aí. Estudar é a chave de tudo. E é o que o Wilson falou mesmo, que nós temos uma base teórica em alguma área de conhecimento, mas nós somos taxados como inferior. E nós precisamos passar por cima, nos conhecendo quanto pessoa, ser humano capaz de conquistar grandes coisas. Então, esse conhecimento pessoal de cada um é muito importante para o nosso próprio crescimento pessoal e profissional. Ótimo, Caio. Parabéns, hein? É isso aí. Obrigado. Acho que está sem... O Celso está sem... A palavra está aberta. Quem desejar comentar, conversar, perguntar, por favor, fique à vontade. Só um minutinho, Guto, eu vou ter que sair da reunião, que eu tenho uma outra aqui em seguida. Mas voltamos a conversar e parabéns novamente pela tua palestra. Acho que foi muito importante para todos aqui. Estamos sempre juntos, né, Wilson? Estaremos sempre juntos, pelo menos mais 10 anos, a gente vai estar caminhando juntos. Com certeza. Quando quiser, sabe que pode ligar a hora que você quiser. Um grande abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, cara. Boa Mais noite, alguém deseja falar? Parabéns aí. Se não houver. Novamente. Posso Neymar, falar? Boa noite. Claro, por favor. Boa noite. Eu sou Madalena e eu quero parabenizar ao professor pela palestra. Foi muito gratificante ouvi-lo, porque deu um ânimo, né, para a gente ouvir, e é um apoio, né? Então, eu quero agradecer e parabenizá-lo por isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Professor Guto, eu gostaria de te dar os parabéns. Opa, bem na hora aqui. Te dar os parabéns novamente, porque você sempre fala muito bem, é muito bom te ouvir. Mais uma vez, né? A gente tem essa prova, aproveitar o que você fala, o teu conhecimento. A gente pode ficar horas escutando você falar, porque é muito bom. Não é eu que falo, é todos que falam. Parabéns, é uma honra, um orgulho estar com você nesse projeto. Conte sempre com a gente. Com certeza, com certeza. A gente está só começando, eu acredito. Só começando, com certeza. Nós queremos trazer esse negócio para Curitiba também, fazendo palestras lá, chamando a população. Maravilhoso, a ideia é essa, a gente ir para cidades que nos dizem respeito, né? O nosso primeiro projeto, a gente está no 12º projeto já nesse tempo, desde 2016, e o primeiro foi cidades que nos dizem respeito, que é exatamente essa proposta de ir para cidades, né? Levando essa conversa, né? Simplesmente conversar com as pessoas para que elas entendam que as pessoas com deficiência, elas são também felizes, alegres, elas têm muitos sonhos e têm muito para contribuir.
não é? É só uma questão de serem, de ter a adaptação suficiente, que é a acessibilização, né, para que elas se mostrem como elas se sintam confortáveis, né? Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho também. Ótimo. Na verdade, antes que eu esqueça, queríamos ter a oportunidade, Guto, de, dentro de uma programação, e eu estou deixando mais com o Neymar as programações, porque o Alexander, que está aqui na sala, eu já pulei ele, eu esqueci da palestra que tinha, já coloquei outro. Pensa num presidente desequilibrado, sou eu, e o pessoal me respeita mesmo assim. Então, eu tenho deixado, mas eu gostaria muito de ouvir ainda o seu filho vir dar uma palestra para nós, ouvir o Caio vir falar para nós, porque é um Caio, aprendizado enorme, imenso. numa dimensão fora da realidade nossa, não é? Porque nós não vivemos isso, e quando a gente está próximo dessas pessoas brilhantes, para mim é um crescimento. Eu costumo dizer que em 2 anos de Rotary PCD tem sido um grande crescimento. O Dirceu está com a mão levantada. Dirceu, pode falar, por favor. O Guto, nós já nos conhecemos há algum tempo e sempre ouço ele falar, já veio várias vezes no programa Missão Educar, mas você nunca falou dos percalços que você passou com o teu filho. Fiquei sabendo pela primeira vez aqui no Rotary PCD, porque realmente foi uma luta, mas eu não sabia que ele tinha nascido sem falar, com todas essas dificuldades. Então, realmente, você foi um guerreiro e continua sendo um guerreiro. E não sei se vocês estão gravando, mas, como eu falei para você, é mais um documento que compõe os documentos gravados, porque isso vai ficar para a história. Você tem que pensar nisso, isso fica para a história. Nós teremos alguns encontros. Muito obrigado, Dirceu. Dirceu é um grande psicoterapeuta, o Dirceu ele é um grande escritor, tem mais de 15, 16 livros já lançados, e, além de um grande amigo, filósofo, tem um programa muito bacana, que é a Missão Educar, na UP TV, aqui em Santo André, próximo de São Paulo. Então, são pessoas assim que a gente tem trazido e que é muito confortante quando a gente sente que essas pessoas se identificam com o conceito, não é? Então, isso é importante a gente deixar claro, né? O nosso trabalho ele é voltado para o pensamento sobre... Olha só... Olá, tudo bom? Então, esse retorno para a gente é extremamente enriquecedor. Eu agradeço profundamente ao destino mesmo por poder tido essa oportunidade. Além de que, Guto, nós temos muito ainda que entrevistar o pessoal da equipe, que são inúmeros. E eu queria, até como eu tenho que sair também, eu queria falar para o Antônio Celso, que é o presidente pelo 4º mandato, está dizendo que está difícil, estamos aguentar ele. Eu queria lhe convidar para você ser um dos entrevistados no Missão Educar, para você estar falando desse trabalho do Rotary. Eu fiz muitas palestras no Rotary, mas não sabia que o Rotary estava com essa abordagem dos PCDs. Maravilhoso. Genial, maravilhoso. Está convidado, nós vamos bater um papo a respeito desse assunto do Missão Educar. E o doutor Celso está no 4º mandato. 4º mandato. Na verdade, eu estive na gestão de outro clube, o Londrinão, que é padrinho deste clube, foi fundado como Paradesporto, mas muitas mães não se sentiam representadas pelo título Paradesporto, porque eram mães de autistas, Down, paralisia cerebral, outras patologias. Passamos para a PCD, hoje passamos para a PCD Nacional, que inclusive quem está aí em São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, onde você estiver, você é bem-vindo. Você pode ser um rotariano, onde você estiver, do Rotary PCD. Eu jamais deixaria de fazer essa propaganda, que pelo menos como garoto propaganda, eu vou razoavelmente bem. E ouvir o Dirceu falar, né? Temos mais convidados e convidadas na sala.
todos estão convidados a serem rotarianos do PCD, porque nós trabalhamos por uma causa específica. Somos um Rotary voltado à família PCD. Quando se família PCD, está falando em qualidade de vida, não é? Abrangemos todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, já passo a palavra para a Daniela, desejo falar. No mundo, com o título Rotary PCD, nós temos 35 mil clubes, mais ou menos, em 218 países. É o único. Então, é algo muito grandioso que não foi descoberto ainda. Está sendo descoberto aos poucos. Então, só para vocês que estão na sala ter noção, Dirceu perguntou sobre a possibilidade de estar sendo gravado. Sim, Dirceu, está sendo gravado, vai para o canal do YouTube. Depois, se vocês desejarem, vocês terão acesso a essa gravação também, ok? A toda essa fala, a partir do momento em que o Guto tomou a palavra para falar. Daniela, por favor. Boa noite, companheiros. Boa noite, professor Guto. Que prazer conhecê-lo melhor por aqui, que eu vejo só nas mídias, né? Verdade. Facebook. É um prazer, parabéns. Só passei aqui para parabenizá-lo. A minha pergunta, o companheiro acabou, o presidente respondeu agora, porque eu entrei atrasada, perdi grande parte da sua palestra, mas vou assistir todinha lá no YouTube. Mas, de antemão, quero parabenizá-lo pelo lindo trabalho e conte comigo no que eu puder ser útil. Eu também sou companheira do Rotary Clube Londrina PCD e do projeto Enxergando o Futuro, que acho que você já conhece, né? Que eu ensino o Braille gratuitamente. A gente está montando o 32º grupo de alunos pelo WhatsApp, estamos aceitando as inscrições e estamos nessa campanha aí. Então, conte comigo no que eu puder ser útil e foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, Daniela, muito bem-vinda. Seu trabalho assim é fantástico, absolutamente primoroso e necessário e vai ser. Esse é a gente, todos os nossos integrantes são líderes nas suas áreas. Isso é maravilhoso, porque são formadores de opinião e são multiplicadores também dessas falas, né? Então, a gente precisa muito estar o tempo inteiro conhecendo melhor cada um, e falta tempo para a gente conversar, né, Daniela? Falta tempo para aprofundar tudo. Falta, mas vamos estreitar melhor aí, uma hora vamos bater um papo bacana e vamos fazer uma live juntos. Gostaria que você fizesse para o projeto, para os alunos, principalmente. Com muito prazer. E uma coisa que é desconhecido pela maioria da sociedade, e a gente vai trabalhar muito isso, é o empreendedorismo que existe no nosso universo. Inúmeros. 70% da população mundial, que significa mais de 5 bilhões, tem convivência com algum tipo de deficiência. Então, isso é giro de capital, de recurso. São 13 trilhões de dólares por ano que o nosso universo movimenta. As pessoas desconhecem isso. Então, são coisas que a gente vai cada vez mais colocar como empreendedorismo saudável, de investimento e de retorno que o nosso universo vai ter. Então, estruturado, escalável, fazendo todo o trabalho de planejamento que a gente vem fazendo, a reabilitação do mundo vai se tornar muito mais possível através da nossa liderança, porque a gente tem consciência, a gente sabe lidar com a dificuldade, a gente sabe resolver problemas, a gente sabe, nós sabemos nos adaptarmos às circunstâncias adversas, não é? O Caio, a Daniela, o próprio Wilson, são pessoas brilhantes, que são felizes, realizadas e lideranças, porque elas têm consciência do que elas representam no mundo. Então, isso é fundamental, a gente mostrar que
a autoestima dos nossos alunos que vão vindo precisa ser trabalhada muito mais que os conteúdos. A autoestima da mãe atípica precisa ser absolutamente fortalecida, reforçada como um ser integrado ao próprio indivíduo com deficiência. Não existe separação. Não pode pegar uma pessoa com deficiência e tentar educá-la separada da família ou da mãe, sobretudo. Não existe esse tipo de progresso, não existirá. Tem que haver uma conjunção, e isso tem que ser entendido pela sociedade, sobretudo pelos gestores. Os gestores públicos têm cada vez mais nos ouvir e tomar atitudes e tomar decisões em cima do que nós conseguimos mostrar dessa forma, com argumento, com sinceridade, com verdade intelectual. Eu acho que o grande fundamento do nosso processo é ter uma honestidade intelectual com os nossos filhos, com os nossos queridos. A gente não pode ser dissimulado com eles, a gente não pode jogar com eles. Eles são muito diretos, muito retos e muito sinceros. E a gente não pode ser desonesto com essa sinceridade que um Caio apresenta, que o meu Pedro apresenta. São jovens que não podem se desiludir com os adultos que estão fazendo a gerência da vida deles. Sim, fundamental, professor. Nós temos que nos unirmos para levar esse tipo de liderança de política pública, né, para o nosso Brasil. Perfeito. Eu vou tomar a palavra para que a gente possa encerrar a reunião. Imagina, nós que agradecemos. Eu estive na Câmara Municipal hoje porque eu tenho amigos lá, inclusive ex-companheiros de rota, mas mesmo quem esteja, que já foi do clube, está com a pasta PCD, não vejo projetos em andamento. E quando eu estava viajando, eu vi um vereador com projeto, que ele entrou, passou pela primeira votação. Claro que já há uma certa resistência, porque o pessoal diz que tem muita despesa e o negócio é só lucro. Mas ele tem um projeto onde os mercados e as marcas devem se adaptar para que a pessoa sem visão tenha acesso às informações e saia de casa. Que a gente possa tirar aquela pessoa que está com a autoestima lá embaixo, está tomando remédio tarja preta, está sacrificando a vida dela, sem esperança, sacrificando a família, porque quem convive sabe da realidade. E ele já passou na primeira sessão, né, que eles colocaram um projeto, vem as emendas, no Brasil tem as famosas emendas, e no início de agosto eles apresentarão pela segunda vez, e eles me convidaram para que em agosto, quando eles forem apresentar pela segunda vez o projeto, que eu vá para a Câmara Municipal falar em nome do Rotary PCD. Eu já estive na Câmara Municipal em reunião online falando sobre PCDs, muita gente que não me conhece acha que eu sou PCD, eu tenho PCD na família, e não é nada disso. É uma paixão, é uma bandeira, não é? E que a gente está timidamente caminhando, mas quando ouvimos pessoas brilhantes como o Guto, como o Caio, como Wilson, como o Sandro e tantos outros que vêm falar, a gente acaba tendo isso como uma mola propulsora, não é? Isso te empolga, te motiva, e se Deus der vida longa, eu faço 61 anos neste mês, e vai que eu vou lá até os 90, eu vou olhar para trás e vou dizer que pelo menos uns 2, 3 passos eu ajudei a darem na direção da pessoa com deficiência para uma qualidade de vida, pelo reconhecimento, pela inclusão, pelo respeito, porque você não fala com uma cadeira de rodas, com uma prótese, com uma bengala, com a muleta, se fala com o Pedro, com o João, com a Maria, com a Madá, se fala com qualquer pessoa que é gente, não é? E eu tenho tentado trazer esta realidade, inclusive, para dentro de Rotary. E a gente, nessa reunião que vai ter da Câmara, eu quero ver se, de repente, provavelmente vai estar online também, ela vai ser passada para os nossos companheiros de Rotary, mas também para os seus amigos e convidados, e é interessante vocês acompanharem. Pode ser um pontapé inicial para algo que vai se iniciar a nível de Brasil, não é?
para dar acesso às pessoas aos supermercados. Obviamente, nisso entrou a conversa do projeto da companheira Sandra, do Sony, e eu sou garoto propaganda, todo mundo. Todo mundo que entra no Rotary tem um projeto, eu saio igual galinha quando bota ovo. Canta para tudo quanto é canto, faz um barulhão do caramba, não é? Para isso que o presidente serve. Daí tem que vender a rifa, não sei do que, eu vou lá vender rifas. Esse tempo o prefeito falou, caramba, eu vou comprar só porque você é garoto propaganda do Rotary, vem aqui vender feijoada, pizza, lasanha, não sei o quê. Filho, pelos outros a gente dá a cara tapa, né? E eu nunca vou pedir nada pessoal a mim. Então, achei brilhante te ouvir falar. Eu costumo brincar que é melhor eu ficar quieto perto dos intelectuais, porque assim, pelo menos, eu pareço inteligente, né? Quieto, a gente fica parecendo inteligente de óculos, ó. Pareço inteligente daí perto de vocês. Mas vocês são brilhantes, vocês fazem a diferença nessa comunidade. Eu quero deixar o Rotary PCD a todos presentes e quem já precisou sair, que estamos trabalhando em uma causa em comum, sabe? E para nós é um engrandecimento, eu achei fantástico, a companheira Sandra falou de você, falou de uma outra professora de música, de violino, mas ela não está muito bem de saúde, pediu para adiar a palestra dela, e quando vocês vêm para cá, vocês tornam essa causa muito maior, né, e muito mais importante. Para mim, é um grande crescimento, eu nunca estive envolvido, muita gente fala, porque assim, eu falo, não faço ideia, eu estou aprendendo tudo, porque... né? É um mundo diferente para a gente, que não está incluso nele. Mas eu quero que este mundo esteja incluso em mim, na minha família e na sociedade. É isso que nós precisamos, é isso que nós buscamos, sabe? Então, Guto, eu quero que você, vou te passar a palavra, você faz suas considerações finais e nós vamos encerrar esta reunião. Por favor. Olha, eu quero dizer 3 coisas que eu digo para os meus alunos, assim, estude, estude e estude. É o maior bem que nós podemos ter em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer momento da vida, e não precisa ser uma pessoa absolutamente voltada para estudar 12 horas por dia, com 30 minutos por dia, 50 minutos por dia, 2 horas, você está tendo um armazenamento de enriquecimento pessoal absoluto para o resto da vida, ninguém vai tirar isso. Então, a maior riqueza nossa é estudar em qualquer fase da vida. Isso é muito saudável, da gente estar passando para os alunos o tempo inteiro, para os amigos e para quem a gente ama, não é? Porque quem a gente ama, quanto mais essa pessoa estudar, mais ela vai nos compreender, mais ela vai nos aceitar, mais nós teremos empatia dessa pessoa. Então, o estudo ele é absolutamente enriquecedor em qualquer fase da vida. Então, essa seria assim o grande coisa que eu aprendi, sobretudo, com o autismo, com a deficiência, com a pessoa com deficiência, porque até então a minha vida ela fluiu de uma forma muito contínua, no caso, né? Próspera. E ali, quando aconteceu a ruptura de eu tomar um conhecimento sempre duro, que é, aquilo me levou realmente a estudar. Então, eu sou muito grato ao destino por ter virado uma pessoa com sentido de vida, a partir do Pedro, da minha mãe, do Caio. Essas pessoas me dão sentido de vida e eu sei por que eu existo. Isso é muito... Olha a Márcia. A Márcia é a sombra do Caio. É uma história fantástica dos dois. A Márcia não gostava de aparecer, agora ela se mete em toda a live. Oh, não, ele que me chamou, eu nem sabia que vocês estavam online. Boa noite, gente. Meu Deus, Caio. Eu nem me atendi. O senhor está bonitão, hein? Tudo bom, Márcia? Está bonita, hein? Senhor? Está bonita. Tá de terno, gravata, que elegância é essa? Viu só, eu estou no Rotary de Londrina, não é qualquer coisa, não. Não, com certeza não.
Caio, pra que você me chamou? Então, a Então tá gente bom, tá gente. muito honrado. Então, é isso, eu agradeço muito. A gente tem essa vida assim, muito saudável, divertida, a gente se diverte muito, sabe? É muito interessante, porque não tem tristeza. É óbvio que a gente, como o próprio doutor Celso falou, doutor Antônio, né? da Tarja Preta, a gente conhece todo esse universo de uma forma muito intensa, e sabe o que significa as madrugadas, sobretudo, das mães de filhos com deficiência. Então, existe isso no nosso universo, mas a gente tem muito bom humor e lida com isso com muita leveza, sobretudo, para poder transmitir o que tem de melhor no nosso sumo, né? Quando a gente recebe um limão da vida, a gente faz um mousse delicioso, sabe? Então, essa é a nossa proposta. Legal, Guto. E do limão, ainda com a casca, põe aquele raladinho em cima, fica mais Não é? azedinho. Olha só, espetacular. Ele fica... A Patrícia está querendo a palavra. Patrícia, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Guto. Boa noite. Minha internet caiu, eu tive que sair para a rua para poder ter um sinal, porque eu não podia deixar de agradecer pelo seu convite. Para mim, eu me sinto muito honrada e não poderia deixar de falar de você, que é uma pessoa tão especial, que me conheceu numa palestra na minha formação de pedagogia, como você mesmo falou. Me formei em 2020, me conheceu numa palestra, nunca me viu na vida, e é a pessoa que mais acredita em mim, que sempre me apoiou e sempre me pôs para cima, e com certeza isso fez e faz com que eu queira crescer cada vez mais. E tanto é que eu já fiz minha pós-graduação, né, em neuropsicopedagogia, e pretendo sim fazer um mestrado na área de inclusão, porque eu quero que a inclusão ela deixe de ser inclusão. Eu quero que a inclusão seja equidade, porque a equidade é que faz a verdadeira inclusão funcionar. Eu não acredito que a inclusão funcione hoje. Ela só funciona para mim, na minha visão de recém-nascida educadora, ela não funciona de verdade, ela só funciona no papel. Na educação, o que eu vejo são salas que não estão preparadas para receber nenhum tipo de pessoas atípicas, vamos dizer assim, né? Esse é o meu enxergar, e é por isso que eu quero lutar, e é para isso que eu vou até o fim. E junto com você, se eu puder. E com todos, né? É isso. Só queria deixar esse depoimento. Desculpa a falta de ar, Que porque legal, eu tô andando. Patrícia. Muito obrigado, Nós Patrícia. estamos sentindo que está fazendo um Cooperzinho aí, está falando com a gente ao mesmo tempo. Sim. Eu coloquei essa semana, que passou um vídeo no grupo de WhatsApp nosso, onde uma pessoa conviveu com 2 seres humanos incríveis, não é? Primeiro ele começou amanhã e foi até o final da noite com este empresário, riquíssimo, com todo o poder financeiro, inteligente, um cara incrível. E ele ficou fascinado com aquilo. E ele, no segundo dia, ele saiu com outro empresário no mesmo quilate financeiro, social, empresarial. Mas o segundo, quando ele chegou na empresa dele, ele perguntou o que ele gostaria de tomar no café. Como foi a noite dele. Onde ele gostaria de almoçar, qual que era um restaurante que ele tinha como sonho almoçar. O que ele faz, o que ele gostaria de fazer. Já andou de avião? Qual hotel que se gostaria de se hospedar? Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui presentes, ouvindo isso da Patrícia, eu lembrei, porque você pode ser incrível, mas o mais incrível que existe no mundo é você fazer a outra pessoa se sentir incrível. Sabe?
E é isso que eu tenho buscado. Eu procuro, dentro da minha limitação, como ser humano, de forma geral, pai, esposo, avô, tornar as pessoas que me ouvem, me assistem, tantas pessoas sabem de mim, eu não faço ideia quem seja, fazer com que elas se sintam incríveis. Porque se eu conseguir isso, é um prêmio fantástico. Eu não preciso me achar incrível, não preciso ser incrível, basta ser homem com capacidade de fazer com quem esteja no alcance, meu próximo mais próximo, ou próxima, se sentir incrível. Então, ouvindo vocês falando isso, com certeza vocês fizeram muita gente na sala se sentir incrível. A Carla está com a mão levantada. Carla, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria te parabenizar, viu, Hugo? Muito boa a sua palestra. E eu queria dizer assim que nós que vivemos essa história, que somos pais de pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes a gente trilha um caminho solitário. E quando a gente encontra pessoas, né, disponíveis e que formam essa rede, que a gente vê essa rede se estruturar cada vez mais, enche o nosso coração de esperança. Eu acredito sempre que juntos nós vamos realizar aquilo que a sós seria impossível. Então, muito obrigada pela oportunidade e a oportunidade de estar com pessoas interessadas e interessantes que nem vivem essa história, né? Mas que são solidários. Então, isso é compensador. Obrigada, viu? Agradeço, muito obrigado. Obrigado, Carla. Eu estarei encerrando a reunião e eu quero convidar a todos que possamos juntos saudar o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Eu desejo a você, toda a sua família, uma semana abençoada. Guto, a gente vai conversando no particular, porque eu quero conhecer melhor o projeto da escola. Eu quero ver em que eu posso ajudar. Ok? De repente, vai que um pouco o conhecimento que tem, a gente possa te auxiliar, estender as mãos para vocês. São papais, mamães, né? E nós queremos desenvolver isso. Eu vou trabalhando, enquanto eu tiver pique para conseguir raciocinar, não ficar trocando 20 horas por 21, a gente vai ajudar vocês com toda certeza, não é? E eu acho fascinante ouvi-los, para nós é um crescimento. Possamos estar juntos, o Rotary PCD está à disposição de vocês. Acreditem que quando, inclusive hoje na prefeitura, estava falando com o vice-prefeito, eu falei, através de Rotary, quem sou eu na vez da fila do pão? Ninguém. Antônio Celso não é ninguém. Mas quando eu falo, é o Antônio Celso, presidente de um clube de Rotary, eu abro portas onde não tem portas. Mas por causa do Rotary, não por minha causa. Eu sou um articulador, eu costumo falar isso, e de fato eu articulo muito, para ajudar. Eu fico à disposição com o presidente, eu tenho certeza que todo associado e associada do Rotary PCD também, e na continuidade a gente vai conversando. Uma boa noite e que estejamos juntos por uma causa tão fantástica. Muito